Olá, meus amigos, um grande abraço a todos, obrigado pela presença, pela audiência, muito obrigado pela amizade aqui no canal Ligados no Flu. Eu sou o Rodrigo Dias, sou jornalista esportivo. A gente vai falar muito aqui sobre essa derrota do Fluminense para o Fortaleza, analisar como é que foi o jogo e também projetar a partida contra o River Plate. Nada de terra arrasada, gente, nada de terra arrasada. Vida que segue. Próximo jogo, foco total na Libertadores da América. Antes da gente entrar, então, nos nossos assuntos, vamos mandar um abraço para a galera que deixa o nome da cidade de onde nos acompanha, como o Guilherme Castanheira, que fez aniversário, então um abraço para o Guilherme, o Álvaro Abrantes, em Campina Grande, o Luan Dantas, em Picuí, Paraíba, o Fábio Lúcio, em Petrópolis, o Edmilson Rodrigues, em Aparecida de Goiânia, o Paulo Cunha, em Vitória, e o Epáfras Gomes e a filha dele, a Beli, que moram em Parintins. Um grande abraço a todos vocês. Bom, vamos lá então, falar de Fluminense 2, Fortaleza 4, jogo no Castelão, com o estádio com mais de 40 mil pessoas, e o técnico Fernando Diniz fez a opção de escalar 7 reservas para esse jogo. O ataque totalmente reserva, o meio-campo também quase todo reserva, apenas o André de titular, e o Fluminense sofreu muito. Sofreu muito porque o Fortaleza entrou em um ritmo muito diferente do Fluminense e, por outro lado, a mudança no time, né, as várias alterações que o Diniz fez, também fizeram com que o futebol do Fluminense não tivesse o resultado que todos nós esperávamos. O Fortaleza entrou ligado no 220 e o Fluminense ligado no 110. Foi isso que aconteceu. Volta Redonda entrou em outra rotação, muito mais acelerado. O Fluminense demorou a entender o que estava acontecendo e foi sofrendo uma finalização atrás da outra. E se não fosse o Fábio, o Fluminense com 15, 20 minutos já estava tomando de 3-0. A verdade é essa. O Fluminense não se encontrou em campo, as peças que o Diniz escolheu não surtiram efeito, né? E aí fica aquela questão. O Diniz preferiu poupar ontem do que poupar contra o Paysandu, que era um jogo que estava praticamente definido, e acabou poupando contra uma equipe muito forte, uma equipe que joga junto há muito tempo, que tem bons jogadores. Vários desses jogadores, inclusive, se encaixariam perfeitamente na equipe do Fluminense, como o Moisés, eu acho um jogador fantástico. E o Fluminense foi sendo ali, ó, amassado, né, até sofrer os gols. E o Fernando Diniz, ele fez escolhas que realmente pesaram muito nessa atuação do Fluminense. Alguns jogadores que, como o Pirani, por exemplo, que não vem rendendo nas vezes em que entrou e o Diniz insiste, né, em colocá-lo no time, dessa vez como titular. Contra o América isso já tinha acontecido. O Fluminense se livrou de sofrer gols do América no primeiro tempo. E aí no segundo tempo, quando o Diniz tira o Pirani, o time melhorou. Ontem, mais uma vez, Pirani numa atuação terrível. E outros jogadores que não tinham condições físicas de entrarem como titulares. Casos do Alan e do Manuel. O Alan deu para perceber, ele tinha dificuldade para dominar a bola. No começo do jogo, ele recebeu uma bola, ele teve dificuldade para conduzir a bola, para dominar a bola. Você vê nitidamente que ele não tem condições físicas. Não é que ele não queira, não é que ele não tenha capacidade, ele tem. Tem muito talento o Alan, mas ele não tem condições físicas, ele não aguenta jogar esse ritmo, e ainda mais um jogo do jeito que foi o jogo de ontem, né? E o outro caso é o Manuel, que volta de contusão, não havia feito ainda uma partida inteira, entrou alguns minutos apenas, né, nos últimos jogos. Então o Manuel, por exemplo, era outro jogador que estava visivelmente também fora de sintonia ali com o ritmo da partida. Talvez a melhor opção tivesse sido escalar o Vitor Mendes, mas o técnico é o Diniz, ele escolheu o Manuel. Então, na minha avaliação, esses 3 jogadores poderiam ter sido... foram escolhas, na minha opinião, escolhas equivocadas do Diniz. Ele é o técnico, gente. Ele dá os treinos, ele comanda o time, ele que decide. Mas eu, como torcedor, tenho o direito de dar a minha opinião. Então, eu acho que ele poderia ter feito outras escolhas, como, por exemplo, povoado ali o meio campo ao invés de entrar com 3 atacantes. Claro que dá a opinião, assim, né?
depois do resultado feito, é muito fácil. É muito fácil. É difícil você tomar essa decisão. Eu vi nas redes sociais várias pessoas dizendo antes do jogo que a escalação era ótima, que o ataque estava muito bom. Mas a gente viu em campo que não funcionou a escalação. Outros jogadores, além desses 3, né, para não colocar a conta só para eles, né, outros jogadores também muito abaixo do que podem render. O Guga, que custou mais de 7 milhões de reais ao Fluminense, por 50% do passe, tinha uma avenida do lado dele. O Guga, partida irreconhecível. Tinha uma avenida. O Fortaleza deitou e rolou pelo lado dele. E no segundo tempo, quando o Diniz tira o Guga e põe o Alexander, que também não vinha fazendo uma boa partida, ele inverteu o Alexander de posição, a avenida continuou. O Alexander fez uma reforma ali na avenida e os atacantes do Fortaleza por ali, ó, se fizeram. Então, Guga não fez um bom jogo. André também irreconhecível. Alexander, para mim, uma das piores partidas do Alexander com a camisa do Fluminense. Lima, muito mal, apagado, sumido no jogo. Lelê, sumidaço do jogo também. Então, e outra, né? O Lelê não fez o que o Cano, por exemplo, faz, que é ajudar na marcação. Então, né, na subida dos adversários. Então, assim, tudo errado, gente. Tudo errado. O Nino, ele não fez uma má partida, mas falhou no primeiro gol do Fortaleza. Ele vai com o corpo mole e deixa o jogador do Fortaleza fazer o gol. E o gol do Fortaleza me lembrou muito aquele lance do The Strongest, em que a jogada é muito parecida, só que naquela jogada do The Strongest, né, no último lance, o atacante do The Strongest empurra as costas do Nino, faz a carga nas costas do Nino. Ontem foi uma jogada praticamente corpo a corpo. E o Nino perdeu. Assim como perdeu na outra, foi falta, né? O Nino, mais uma vez, vai com o corpo mole, talvez com excesso de confiança, sofre ali, né, a disputa, perde a disputa, o atacante chutou, teve o rebote do Fábio e o Galhardo acabou marcando o gol. Agora, quem se salvou nesse jogo? Apenas o Fábio, que fez uma das partidas mais impressionantes que eu vi um goleiro fazer, e o John Kennedy. Fábio, assim, se não fosse ele, o Fluminense tinha levado demais. Seria 7, 8, nem sei quanto. Porque a quantidade de bolas que o Fábio salvou, o Fluminense tem que fazer uma estátua pro Fábio depois desse jogo. Porque ele evitou uma derrota daquelas, assim, históricas, vexatórias. Se não fosse o Fábio ontem, não sei o que teria acontecido. E o John Kennedy foi o jogador mais lúcido do Fluminense dentro de campo. Dos jogadores de linha, foi o mais lúcido, foi o que buscou mais o jogo, foi o que levou mais perigo ao adversário, né? E aí eu vou me recordar aqui, não tem como eu não recordar. Quantas pessoas que disseram: ah, o John Kennedy não serve, ah, o John Kennedy acabou, ah, eu não quero, vende logo. Muita gente falou. Eu aqui acho que fui um dos únicos que defendia a permanência do John Kennedy. E eu fui um dos únicos que defendia a permanência do John Kennedy. E tá aí, ó. O menino tá focado, tá com a cabeça, né, ali, objetivo vencer no futebol, ajudar o Fluminense a vencer. Fez uma partidaça. O gol do John Kennedy foi um golaço. Foi um golaço. É o segundo gol seguido dele já, né? Segundo gol seguido dele, terceiro desde que ele voltou da Ferroviária. Então, ele e o Fábio foram os únicos que se salvaram. Vamos ouvir, então, o que o Fernando Diniz disse sobre esse resultado. Só que o técnico do Fluminense, ele não, assim, não acha que a escolha, né, de jogadores reservas ou as escolhas que ele fez influenciou no resultado, não. Para ele, o que influenciou foi a postura do time em campo. Vamos ouvir. A concentração foi um dos elementos cruciais e jogaram muito bem. Tem duas equipes jogando. Uma equipe não faz nada sozinha. O Fortaleza soube marcar e a gente também soube errar. A gente errou hoje muito mais do que a gente deveria errar. Não foram erros difíceis de serem corrigidos, são erros de falta de concentração.
Não teve nada que as bolas que o Fluminense errou que originou os gols do Fortaleza foram passes simples, tomada de decisão simples. Bom, gente, página virada. Derrota pro Fortaleza é página virada e a gente tem que pensar o seguinte, nada de terra arrasada, não é o fim do mundo. Alguém aí por um acaso achou que o Fluminense ia ganhar 38 rodadas do Campeonato Brasileiro? Não tem como, ninguém ganha 38 rodadas do Campeonato Brasileiro. Né? Ninguém ganha. O que o torcedor tá chateado, claro, é a forma como foi essa derrota. Um time que é apontado como o favorito de tudo, um time que é apontado como o melhor futebol da América. O técnico, inclusive do River Plate, deu uma entrevista esse final de semana, disse isso, que o Fluminense é não só o time mais forte, o adversário mais difícil do grupo, né, o grupo D da Libertadores, como joga o futebol mais bonito, é o time mais difícil de se enfrentar hoje no Brasil e na América do Sul. O técnico do River Plate falou isso. Né? E aí, o que aborrece a gente é a forma como o Fluminense perdeu. Porque perder, gente, uma hora ia perder. Ninguém ganha 38 rodadas num campeonato difícil como o Campeonato Brasileiro. O Manchester City não ganha 38 rodadas lá na Inglaterra. O Bayern de Munique não ganha 38 rodadas no Campeonato Alemão. Não é? Então, o que chateia o torcedor é a forma como o Fluminense perdeu. É hora, de virar a chave, é hora de mudar o pensamento. Os jogadores já estão no Rio de Janeiro, tem treino hoje no CT Carlos Castilho. Então o Fernando Diniz vai ter 2 dias para poder mudar a chave, para poder, né, ligar aí o start aí para que os jogadores, né, possam se concentrar na Libertadores, jogo de terça-feira, jogo importante. O Fluminense não pode deixar pontos no Maracanã na terça-feira, gente. Não pode. Se o Fluminense deixar pontos para trás na terça-feira, vai ter que recuperar esses pontos ou no Monumental de Núñez ou lá na Bolívia contra o The Strongest. Aí é complicado. Então, o Fluminense não pode deixar pontos no caminho nessa partida contra o River, terça-feira, no Maracanã. O River Plate deve chegar ainda nesse final de semana ao Rio de Janeiro, e lá na Argentina a derrota do Fluminense repercutiu. A imprensa argentina repercutiu, disse que o Fluminense perdeu feio, né, nessa véspera de jogo, quase véspera, né, de jogo contra o River Plate. Então, tá todo mundo de olho nesse confronto. O Fluminense tem que virar a chave, tem que esquecer o que aconteceu, aprender com os erros. O Diniz, né, parar de insistir com jogadores que não estão dando resultado e encontrar outras soluções ali no elenco. O Diniz tem que encontrar outras soluções, né, e virar a chave e conseguir motivar os jogadores para esse jogo contra o River, mas pegar os erros para eles servirem de lição para os próximos jogos. Sábado também tem jogo pelo Campeonato Brasileiro, jogo importante contra o Vasco, e depois na quarta-feira tem jogo contra o Cruzeiro. Cruzeiro que vem de 2 vitórias seguidas, o Vasco também vem num bom momento, então vão ser jogos difíceis. O Diniz tem que corrigir os erros, mostrar onde o time está errando, tentar encontrar outras alternativas dentro do elenco e para que o Fluminense possa se recuperar desse resultado, que, como eu disse, não era o resultado que a gente esperava, mas nada de terra arrasada. Não é quando ganha, tá tudo ótimo, é o melhor do mundo, e quando perde, é o pior do mundo. Tem nada disso. Vida que segue. Perdeu, faz parte, vamos para a próxima, corrigindo os erros. Meus amigos, um grande abraço a todos, obrigado pela sua presença mais uma vez. Eu te espero no nosso próximo vídeo.